Vamos lá, vamos continuar nosso estudo de Kuzari. A gente se encontra no parágrafo 18 do quinto Mahamar. A gente está falando agora um pouquinho sobre a filosofia árabe, que assim pediu o Kuzari para conhecer um pouquinho esse grupo chamado Kalam, Mutkalmim, depende da língua. O Haver, a priori, falou, olha, não tem por que a gente discutir esse assunto, não tem por que conversar, porque se eu agora colocar na sua frente aqui, te explicar toda a teoria, toda a filosofia árabe e tentar te explicar o que está certo, o que está errado, muitas vezes você não vai entender minha resposta, você não vai estar pronto para receber, você não vai conseguir entender ela, e você vai só gerar dúvidas. Então, para que abrir o assunto? Se você não conhece, você não entende, você nunca ouviu dizer, para que você vai entrar nesse assunto? É com certeza uma linha que não é igual à linha do judaísmo. Estamos levantar perguntas para não conseguir as respostas direito depois, vai só te deixar, só vai te deixar confuso, então não tem por que falar do assunto. Mas o Kuzari insiste, ele fala, olha, eu já ouvi um pouquinho, eu acho interessante o que eles têm a dizer, eu queria que você me explicasse um pouquinho, me fala o que eles acreditam, o que não, o que você concorda, o que você discorda, e a contragosto o nosso Haver decide aceitar. Certo? Isso é válido também para nossa situação, isso é válido para cada um no dia a dia dele. Às vezes a gente quer, talvez, tentar conhecer uma ideia nova, tentar conhecer uma religião nova, uma filosofia nova de vida. E muitas vezes a gente vai tratar de uma filosofia nova sem tentar realmente conhecer o que o judaísmo tem a dizer sobre o assunto. E essa nova filosofia vai gerar dúvidas, vai gerar perguntas, como o judaísmo vê isso. E se a gente não sabe onde achar as respostas, se a gente não sabe como comparar isso com o judaísmo e ver a visão judaica dessa questão, muitas vezes esse novo conceito, essa nova filosofia vai só criar dúvidas dentro da gente, não vai realmente leocif, não vai acrescentar nada ao nosso judaísmo. Mas o Haver, a contragosto aqui, aceita o pedido do Kuzari e ele traz para a gente os 10 princípios, os 10 fundamentos dessa crença religiosa do Kalam, dos Mutkalmim. Agora, não vou cansar vocês com os 10 fundamentos, tem questões aqui que são parecidas com os princípios do judaísmo, tem questões que não, mas vamos trazer pelo menos um pouquinho deles, um pouquinho da lógica do pensamento que eles tinham. Um dos pensamentos principais, que é o centro dessa linha, é a questão da criação do mundo, de que o mundo foi criado. Eles basearam muitos dos fundamentos deles no fato de que o mundo obrigatoriamente ele tem que ter sido criado. E eles têm aqui uma argumentação bem interessante. A argumentação diz o seguinte: de acordo com os filósofos gregos, certo? Lembrando que essa linha filosófica ela foi criada devido à filosofia grega. Toda a física de Aristóteles, todo o pensamento aristotélico criou a ideia de que talvez o mundo fosse eterno, não tivesse sido criado. E os árabes, aqueles que tinham uma crença em um Deus, em um Criador, seja Alá, ou seja o que for, eles tiveram que discordar, eles tiveram que criar toda uma filosofia de vida para mostrar que o que Aristóteles dizia não estava correto. Então, a gente encontra lá pelo século IX, mais ou menos, que é um pouquinho antes da época do Kuzari, realmente grandes discussões com relação à física aristotélica. Eles tentam desmontar, desconstruir, discordar da física aristotélica, porque justamente eles querem mostrar que é possível ver o mundo de uma forma diferente, ver o mundo com uma outra física, digamos assim, que a consequência dela deriva do mundo ter sido criado. Mas a gente não vai entrar aqui nessa questão, até porque são assuntos de física que eu também não entendo. De qualquer jeito, a prova deles que o mundo foi criado é a seguinte: de acordo com o pensamento aristotélico, o mundo sempre existiu, o mundo é eterno. Porém, falam os Mutkalmim, se o mundo for eterno, isso significa que o presente não é possível de existir. O presente no qual a gente se encontra, se o mundo é eterno para o passado, não é possível que a gente se encontre hoje no presente. Por quê? Porque se o tempo é eterno para o passado, quer dizer, eu posso voltar no tempo sem fim, não tem um começo, não tem um início, sem fim. Então, não é possível ter passado o tempo suficiente para chegar no momento no qual a gente se encontra. Se o momento no qual a gente se encontra ele existe, isso quer dizer que tem que ter tido um início. Por quê? Porque entre o começo e o momento no qual a gente se encontra, passou um espaço de tempo. Porém, se o mundo é eterno, se ele sempre existiu, não existe espaço de tempo necessário para que a gente chegue no momento presente.
Então, a gente não teria como existir, na verdade. Então, o fato de que a pessoa existe, necessariamente quer dizer que teve um início, porque esse mundo é infinito lá para trás, o momento presente não tem como chegar, porque para chegar no momento presente tem que ter passado um tempo infinito. Agora, o infinito não pode acontecer na prática. O infinito ele é só teórico, ele não pode acontecer na prática, a gente não tem como vivenciar o tempo infinito na prática. Essa é uma ideia interessante que o Javier traz aqui. Se realmente o infinito ele pode ser colocado na prática ou não, também é uma questão discutida filosoficamente, mas de qualquer jeito essa é uma das provas de que o mundo foi criado. Baseado nisso, de que o mundo foi criado, eles começam a falar o seguinte, olha, se o mundo foi criado, se ele é mehudash, se ele foi inovado, quer dizer que teve alguém que inovou ele. Se teve alguém que inovou ele, quer dizer que existe alguém que é anterior ao nosso mundo. E quem é esse, se não a Kadosh Baruch Hu, por próprio Deus que criou o mundo, que inovou o mundo. E a partir daqui eles começam a trazer, o Javier traz aqui outros princípios dessa linha filosófica, de que Deus ele é eterno também, ele não vai ser mudado, ele não tem corpo, porque o corpo é formado de partes. O que é formado de partes quer dizer que ele foi juntado. Se ele foi juntado, se as partes dele foram juntas de alguma forma, quer dizer que teve alguém anterior que decidiu juntar essas partes. E se a Kadosh Baruch Hu é o primeiro, ele é o anterior, não tem ninguém antes dele, quem pode ter juntado ele? Então, consequentemente, ele não tem corpo, porque o corpo é feito de partes. Quem juntou isso? Então, aparentemente, a Kadosh Baruch Hu não tem corpo. Eles falam, por exemplo, que a Kadosh Baruch Hu, ele tem ratzon, ele tem vontade, porque se ele não tivesse vontade, por que em determinado momento o mundo foi criado? Se a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, ele decidiu criar o mundo em determinado momento, de uma determinada forma, então, consequentemente, ele tem uma vontade, existe uma vontade divina. Aquilo que lá atrás o filósofo grego, o primeiro encontro do Husserl, ele falou lá no começo do livro, que Deus não tem vontades, não tem desejos, então não existe fazer avodat Hashem, não existe trabalhar para ele porque ele não quer nada de você, porque ele não tem vontade. A ideia lá atrás dizia que, olha, se ele tem vontade, quer dizer que ele quer alguma coisa, se ele quer alguma coisa, quer dizer que está faltando para ele alguma coisa. Se falta para ele alguma coisa, ele não é perfeito, ele não é Deus, consequentemente. Então, a vontade demonstra que existe aqui uma fraqueza, uma falta, e Deus não tem falhas, então não existe vontade. Aqui os Motkamim falam que não, se a Kadosh Baruch Hu criou o mundo em um determinado momento específico, isso daqui deriva de uma vontade, do desejo de criar o mundo naquele momento específico. Os filósofos podem dar outra explicação. Qual a ideia do mundo caminho aqui? Que se uma coisa acontece, isso acontece porque alguém quis. Qualquer coisa que acontece no seu dia a dia, fora, na rua, aonde for, isso acontece porque alguém quis que aquilo acontecesse. Os filósofos podem dizer que não. O acontecimento ele não é necessariamente derivado da vontade, ele pode ser derivado da chokhmah, da sabedoria. Tem coisas que acontecem, tem coisas que são feitas não porque alguém quer, e sim porque o conhecimento, a sabedoria nos obriga a agir de determinada forma. Então, se Deus quis criar o mundo em um momento específico, em uma forma específica, ou se a chokhmah dele fez com que isso acontecesse, os dois são possíveis. Então, o fato do mundo ter sido criado, mesmo que você diga que o mundo foi criado, pode ser que isso não é derivado da vontade divina, e sim é derivado da sabedoria divina. Mas eles falam aqui que a Kadosh Baruch Hu, ele é anterior a tudo, que ele é vivo, traz aqui que ele sabe tudo o que acontece no mundo. São os 10 princípios, os 10 fundamentos dessa linha filosófica, meio que parecidos em alguns com relação aos 13 princípios do Rambam. De qualquer jeito, a base deles, a base de todo o pensamento, como ele é trazido aqui no Kuzari, um construído em cima do outro, é de que o mundo foi criado. E o Rambam, em Moreh Nevuchim, ele fala algo extremamente interessante. É verdade que a gente acredita, a gente tem emuná de que o mundo foi criado. Por quê? Porque isso aparece em Sefer Bereshit, Bereshit, Bara Elokim, et Hashamayim vet Haaretz. No princípio, a Kadosh Baruch Hu criou o céu e a terra. O mundo foi criado. Porém, fala o Rambam, ninguém consegue provar logicamente que o mundo foi criado. Não dá para provar isso, porque ninguém estava lá, ninguém estava no começo, ninguém estava naquele momento, e a gente não tem como provar algo que aconteceu há milhares de anos atrás. Sendo assim, fala o Rambam, essa linha filosófica dos Mutkalmim, o Haver não traz isso aqui, mas vamos trazer do Rambam no Moreh Nevuchim, ele também tratou muito dessa filosofia, desse pensamento. Se você constrói toda a sua emuná
toda a sua fé na existência divina e no modo como ele é, em quem é Deus, no fato de que o mundo foi criado, isso é um pouquinho complicado. Por quê? Porque você não tem como provar que o mundo foi criado. E se alguém conseguir provar o contrário, cai tudo, como uma casa de cartas. Se sua base diz que você construiu toda a sua ideia filosófica nisso, de que o mundo foi criado, então tem dois problemas. Primeiro, não dá para provar que o mundo foi criado. Isso quer dizer que tudo que você provar a partir daqui, baseado nisso, é um axioma que não pode ser provado, então tudo fica meio que bamba, não está firme, não tem real significado. Pode ser que sim, pode ser que não. E depois, se alguém provar que o mundo não foi criado, que o mundo sempre existiu, acabou, desistiu, tudo que você fez foi destruído. Por isso, fala o Rambam, a nossa emuná não pode ser baseada na criação do mundo. A criação do mundo é parte da nossa emuná. A gente acredita nisso. Mas a nossa emuná, a Kadosh Baruch Hu, não é baseado na criação do mundo, é baseado, como a gente viu aqui no Kuzari, algumas vezes, no nosso encontro direto com a Kadosh Baruch Hu, e não na lógica. Por exemplo, se alguém tentar te provar que uma maçã é doce, ele vai te provar de várias e várias formas, pela cor, pelos ingredientes, pelos minerais, pelo lugar onde ela cresce. Você vai saber que a maçã é doce? Você não vai ter certeza absoluta. Tudo que é lógico pode fazer sentido e pode não fazer sentido. Pode ser um bom argumento ou pode não ser um bom argumento. Você só vai saber que a maçã é doce na hora que você provar, na hora que você sentir a maçã. Assim também o judaísmo. A emuná judaica não é baseada na lógica, não é baseada em argumentos. Embora esses argumentos nos ajudem a acreditar, a entender um pouquinho melhor, a base do judaísmo é a emuná, é a fé. E a fé é algo que está além do nosso raciocínio. É algo que a pessoa já nasce com isso, como o Kuzari falou algumas vezes, é algo que foi criado dentro do povo judeu através do encontro direto que a Israel teve com a Kadosh Baruch Hu no Har Sinai, na entrega da Torá. Então, o Haver traz aqui de forma bem metumtzetet, bem resumida, os 10 princípios. Alguns eles concordam, alguns eles discordam, mas o principal ponto do Haver é que nada disso é o ideal, nada disso é o principal. Então, embora eles tenham ideias interessantes, lógicas, boas, que parece que faz sentido, a gente não se baseia nisso a nossa fé. Parte ele concorda, de novo, parte ele discorda, ele fala, tem coisas que ele não discorda, mas com relação ao mundo foi criado ou não foi criado. Faz sentido, realmente, eu também digo, o judaísmo também diz que o mundo foi criado, mas eu não tenho como provar isso logicamente. Então, o judaísmo que tem a emuná em Kadosh Baruch Hu e diz que o mundo foi criado, é aceitável, mas criar toda a sua emuná baseado na criação do mundo, isso daqui é um pouquinho complicado, porque está baseando toda a sua fé em algo que você não pode provar. De qualquer jeito, com isso, o Haver acaba de trazer toda a ideia filosófica árabe dos Mutkalmim, e o Kuzari fala, então, aceitei, muito obrigado, é isso que eu queria ouvir, já me explicou o suficiente, vamos seguir em frente, porque vou ter agora, a partir de agora, vou ter algumas perguntas com relação a várias ideias do judaísmo, eu quero saber o que você tem a dizer. A primeira delas é chamada de Gzerá e Bechirá, a famosa pergunta, se Deus sabe o que vai acontecer, será que eu tenho livre-arbítrio ou não? O que você tem a dizer sobre isso? Bezrat Hashem, a gente vai continuar em breve. Até mais.